Boa tarde, Daniel Adrião, mais uma vez aqui nos Estrategizando, sempre a continuar o nosso processo de debate e de reflexão sobre a política portuguesa e não só, e precisamente porque estamos no princípio do ano 2020, antes de mais nada um bom ano para ti e para os teus, no caso. Obrigado, igualmente. E que seja um bom ano para todos os portugueses e especialmente para toda a esquerda. E nesse contexto, porque de facto a esquerda está com alguns problemas, como é que tu vês a problemática do Orçamento de Estado e do debate que está a haver à volta do Orçamento de Estado? Em primeiro lugar, boa tarde e obrigado mais uma vez pelo convite, Jorge. É sempre um prazer estar aqui contigo e com os nossos ouvintes e espectadores. Eu vejo, naturalmente, este ano a questão do Orçamento de Estado como uma questão, um exercício difícil, não é? Porque o Partido Socialista, nos últimos 4 anos, não é? Conseguiu passar os tais 4 orçamentos, não é? Os famosos 4. Porque tinha, efetivamente, o apoio, o acordo escrito, não é? Do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. E, portanto, naturalmente que tinha um respaldo que lhe garantia, não é? Com mais negociação ou menos negociação, com uma maior cedência ou menor cedência, garantia que, à partida, não é? Devido ao acordo de legislatura, que os orçamentos de Estado passariam sucessivamente. Não é? O problema é que as circunstâncias políticas alteraram-se completamente. Não é? A partir do momento em que... Portanto, tu achas que António Costa não quer fazer isto? Eu acho que vai ser difícil ele fazer isso, embora eu acho que acabará por acontecer, mas será de facto um parto muitíssimo difícil, porque de facto quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda mudaram completamente o seu comportamento depois do início desta legislatura, não é? O Partido Comunista, desde logo, porque foi enfim, ainda antes das eleições, avisando que não queria repetir a geringonça. Pelo menos nos termos em que ela tinha existido nos 4 anos anteriores, foi dando claramente sinais de que, para os comunistas, aquela era uma experiência que não seria repetida nas mesmas circunstâncias. O Bloco de Esquerda, acho que alimentou, pelo contrário, a expectativa de haver uma geringonça, até se calhar ainda mais formal do que aquela que tinha existido anteriormente. Eu acho que o Bloco de Esquerda o que queria era não apenas assinar acordos com o Partido Socialista de incidência parlamentar, mas até, eventualmente, um acordo de governo que lhes permitisse integrar o próprio governo. Eu acho que eles não estão absolutamente de acordo, infelizmente não acontece. Eles alimentaram essa expectativa e, aliás, transformaram isso até em determinado momento numa bandeira política. Eu lembro que no último congresso do Bloco de Esquerda isso foi claramente sinalizado. Portanto, a ambição do Bloco de Esquerda de ser governo, de participar do governo, de ter ministros, aliás já se falavam inclusivamente em nomes de ministros do Bloco de Esquerda com diferentes pastas, para o futuro governo, não é? Com o Partido Socialista e, portanto, acho que as expectativas do Bloco de Esquerda a determinado momento foram elevadíssimas. Acho que eles colocaram a fasquia de tal forma alta que depois foi um enorme balde de água fria quando perceberam que, por um lado, o Partido Comunista se punha fora, não é, de um cenário desses, e por outro lado o Partido Socialista também, e o António Costa também não queriam esse cenário a acontecer, ainda por cima quando o PCP se estava claramente a colocar de fora. E portanto, eu acho que tudo isso, por um lado o Partido Comunista porque percebeu, também pelo resultado das eleições, que foi prejudicado pela existência da geringonça e pelo apoio parlamentar que deu ao Partido Socialista e aos orçamentos de Estado durante os últimos 4 anos. E foi claramente penalizado, perdeu muitos deputados, perdeu muitos eleitores e portanto, percebeu que tinha que, efetivamente, arrepiar caminho e mudar completamente a estratégia, sob pena de ser completamente engolido pelo Partido Socialista. O Bloco de Esquerda, que apesar de tudo se aguentou, passou, enfim, essa prova, mantendo o número de deputados, diminuiu alguma coisa ainda em termos de votos, mas conseguiu aguentar o seu grupo parlamentar intacto e, portanto,
estava numa outra posição, até no fundo mais propensa a um entendimento com o Partido Socialista que os pudesse de facto levar ao governo e ter poder efetivo. Mas houve aí um desencontro, claro, de vontades entre o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e de expectativas e de ambições, e o próprio Partido Socialista. E eu acho que o António Costa nunca desejou uma espécie de, aliás avisou que não a queria, ainda antes das eleições, uma solução à espanhola. Portanto, o António Costa claramente disse, durante a própria campanha eleitoral, e no sentido até de fazer um apelo um pouco quase dramático aos eleitores para ter maioria absoluta, embora nunca a tivesse expressamente pedido, mas era claramente implícito no seu discurso que a pretendia quando dava exatamente o exemplo de Espanha, dizendo que não queria uma solução à espanhola. Nesse contexto foram todos derrotados. PS, PC e Bloco. PS porque não teve maioria absoluta, PC porque perdeu votos, Bloco perdeu votos. Pode-se dizer com toda a transparência que a estratégia do Carlos César deu muito mau resultado. Não, eu não sei se foi uma pena que o Carlos César não tenha sido afastado da direção. Eu não sei se foi só do Carlos César. Eu acho que quem manda no Partido Socialista é o António Costa. Não, isso é outra história. Eu acho que todos os outros dirigentes do Partido Socialista são ajudantes do António Costa. Acho que de facto é ele que comanda. Sem dúvida, não discuto essa parte. E tem uma liderança, eu acho que muito personalizada e muito forte. E portanto acho que as decisões, em último caso, são sempre dele, e eu acho que ele claramente não queria uma coligação com o Bloco de Esquerda, e deixou isso claríssimo durante a campanha eleitoral, aliás, dizendo aos eleitores, atenção, não nos coloquem numa situação à espanhola, num impasse à espanhola, com a possibilidade, que se concretizou, de efetivamente o Partido Socialista Operário Espanhol ter que fazer uma coligação com o Unidas Podemos, e aliás o António Costa dizia relativamente a isso que os eleitores em Portugal tinham que escolher se queriam ter um Partido Socialista fraco, como tinham em Espanha, ou um Partido Socialista forte, que lhes permitisse governar sem dependências. Mas agora é assim, voltando à questão do Orçamento de Estado. O que é curioso, e o Tal até levantou essa questão que eu também tinha estado a refletir sobre ela, o que é curioso é que este Orçamento de Estado, mesmo sem a batota que o Tal descobriu, nos tais 0,3% para 0,2%, o que é curioso é que este orçamento dá espaço de abertura para a negociação. O que é espantoso é que eu não vejo negociação, nem vejo começar a haver espaço de abertura para a negociação, não porque não há dinheiro, porque não é verdade, né? Só a diferença de 0,3 para 0,2 é dinheiro, no caso, mas para além disso há outras alternativas. O que é curioso é, estamos praticamente na ponta final de haver do debate a acontecer na Assembleia da República, de haver uma decisão para o Orçamento de Estado e não estar a acontecer nada. Quer dizer, enquanto cidadão de esquerda, o que me está a preocupar é poder ver aparecer outra vez pior do que uma situação à espanhola, porque em Portugal não é possível as situações à espanhola. Em Portugal são eleições antecipadas. Sim, esse é um risco que o António Costa sabia que corria quando não quis fazer uma negociação para a legislatura com os partidos da esquerda parlamentar. Portanto, achas que o António Costa está a apostar nas eleições antecipadas? Não, o que eu acho é que o António Costa faz este racional quem deitar abaixo o governo, portanto o governo só pode ser derrubado, o governo é um governo, enfim, que tem quase maioria absoluta, não é? E portanto o governo só pode ser derrubado se efetivamente houver uma coligação negativa que junte toda a esquerda com a direita e até a extrema-direita. E, ou pelo menos, quer dizer, não precisa do voto do André Ventura, mas no fundo todo o arco parlamentar precisaria praticamente estar totalmente unido contra o governo para o derrubar. E portanto, o que o António Costa diz é que se isso acontecer, não é? Naturalmente que os partidos, sobretudo à esquerda, que o fizerem, serão fortemente penalizados a seguir.
Isso não foi, como aconteceu com o PEC 4. Quem se foi penalizado foi o José Sócrates. Pronto, esse é o racional, penso eu, político do António Costa. É quem derrubar o governo será penalizado pelos eleitores das urnas se houver eleições antecipadas. Agora, de facto, isso pode não acontecer. Depende muito das razões e das circunstâncias em que essa queda de governo pudesse ocorrer. Mas eu também não acredito que, poucos meses depois, enfim, de umas eleições onde o PS, apesar de não ter tido maioria absoluta, ganhou de uma forma expressiva, os partidos políticos em Portugal concertem todas as posições no sentido de criar uma coligação negativa para derrubar o governo. Não acredito nesse cenário. Acho que acabará por haver aqui, enfim, na 25ª hora, se for necessário, uma cedência, outra vez a abrir a porta para uma cedência para que efetivamente o governo não caia, porque eu acho que todos têm consciência de que nesta altura dificilmente os portugueses compreenderiam uma queda do governo, apesar de existirem razões, provavelmente àqueles que apontam a necessidade do Orçamento de Estado ter mais folga para o investimento público e para o investimento no Estado Social. Mas, na verdade, o Governo também tem dado, enfim, sinais, sobretudo na saúde, uma grande preocupação e de facto, reforçar 800 milhões, não é? A verba que foi adicional. E que é uma verba significativa e que mostra que, de facto, o Governo tem uma preocupação, pelo menos relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, e que quer salvar o Serviço Nacional de Saúde. E isso é uma bandeira fortíssima na esquerda portuguesa, não é? Mas ainda assim faltará dinheiro. Continuará a faltar dinheiro. Aqui o problema é que este orçamento, pela primeira vez, contrariamente aos orçamentos, enfim, das últimas, sei lá, quase décadas, que eram quase exercícios de soma negativa, este orçamento, pelos vistos, é o primeiro exercício de soma positiva em muitos anos. E não achas que o português, o cidadão português, que não é propriamente um cidadão disciplinado à Alemanha, no caso concreto, não terá como reação uma reação simples, mas porquê é que não vai então para o saldo zero? Não é? Ninguém está a pedir que vá para o saldo negativo. Se há um saldo positivo, porquê é que não vai para o saldo zero? Porque é o que eu acho que o cidadão português se interroga neste momento. Nós temos que nos pôr, quando fazemos essa avaliação, na cabeça dos mercados, que é uma coisa, é uma posição difícil para pôr a cabeça, não é? Mas quando fizermos um esforço e nos pusermos nessa situação, o que acontece é o seguinte: os mercados valorizam muito os superávites. E, portanto, não há dúvida nenhuma, quer dizer, podemos nós não concordar politicamente com isso, mas do ponto de vista da análise dos mercados, isso é muito valorizado. E, portanto, há uma coisa que o Governo e o próprio Mário Centeno têm toda a razão. Os juros hoje em Portugal estão muito baixos e até negativos, em alguns casos, precisamente porque Portugal tem feito uma trajetória orçamental de grande rigor. Mas há uma diferença entre o saldo zero e o 0,3. Essa diferença reflete-se, apesar de tudo, nos juros. Porque se Portugal apresentasse um saldo zero, provavelmente teria juros um pouco mais altos do que apresenta num saldo positivo. Sim, zero, nem que seja de 0,3. 0,2 para 0,3 é zero. Para os mercados não é. Lá está. É para os mercados, não é zero. E, portanto, quando o Mário Centeno diz que Portugal poupou em juros da dívida praticamente 2 mil milhões, pronto, e que hoje tem juros até abaixo, não apenas da Grécia e da Itália, mas até da Espanha, isso significa que realmente, pronto, nós estamos de alguma maneira a poupar dinheiro. O que se chama uma vantagem competitiva do Centeno. Exatamente. E, portanto, nós temos que ser sensíveis a esse argumento, não é? Apesar de acharmos que o que eu digo é o seguinte: tem de haver, acho que é por aí que os socialistas de facto se deveriam preocupar e ter um grande foco na gestão correta dos dinheiros públicos.
Sem dúvida, isso não se discute. Não, acho absurdo pensar de outra forma. Pronto, exatamente, eu acho que continua a haver muito desperdício, acho que continua a haver, portanto, eu não gosto de lhe chamar gorduras, porque isso era a linguagem da direita, mas continua a haver, de facto, má gestão, em muitos casos. E é aí que acho que nós nos temos que concentrar, de facto, e de perceber que alguma coisa, designadamente no Serviço Nacional de Saúde, corre mal, e quando mais de 40% do orçamento de Estado para a saúde vai para os privados. Pois, essa é outra parte complicadíssima. Essa que é a questão, para mim, essencial. Claro. Temos que nos questionar, não é? Por que razão é que eu estou a pagar um privado? Mais de 40% do orçamento de Estado da saúde, incluindo este reforço de 800 milhões de euros, vai, no fundo, 40% para os privados. Que ainda por cima usam a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Advogados, com o único objetivo que é atacar o Partido Socialista. Sim, é verdade. Nunca se viu a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Advogados, aliás, dirigida por dirigentes do PSD, né? São ambos dirigentes do PSD, no caso, a atacar o Partido Socialista. Quer dizer, é uma coisa surreal. Nós estamos, eu e tu, estamos a entregar dinheiro a um conjunto de pessoas que me insultam todos os dias. É inacreditável. Não, o problema é que eu acho que mais do que nos insultarem, prejudicam os portugueses. A comunidade, toda a comunidade. Porque, no fundo, representam interesses e representam lobbies económicos poderosos que, efetivamente, ganham, não é? E que, com os negócios, não é? E bravamente. Com o erário público e em áreas muito sensíveis, não é? Onde, de facto, dificilmente se pode compreender que sejam objeto de negócio, como é o caso da área da saúde. Bem, ainda por cima, para morrerem pessoas, como se viu, infelizmente, com Exatamente. Exatamente. Mas mudando de assunto, nós estamos aqui só a tratar do Orçamento de Estado, no caso, nenhum de nós é da Assembleia da República, portanto, não nos compete essa matéria, ficamos à espera dos deputados, por isso é que eles foram eleitos, para isso é que nós os elegemos. Epá, tu és dirigente do Partido Socialista, está neste momento aberta a guerra interna dentro do Partido Socialista. Como é que tu vês esta circunstância do Congresso e da eleição para Secretário-Geral? Antes de mais nada, os meus parabéns, porque mais uma vez as tuas teses venceram, no caso, e o Secretário-Geral do Partido Socialista vai ser eleito em voto secreto, não só dos militantes, como também dos simpatizantes. Os meus parabéns por isso. Obrigado, Joffre. É um trabalho de um grupo, enfim, de gente tenaz e teimosa. E persistente. E resiliente, que acreditou, para mim, pessoalmente, e para ti, que também sei que partilhas há muito tempo desta causa, é um sonho concretizado, não é? Nós que andámos a defender isto, sei lá, há décadas. É verdade. 1980 e troca o passo, já nem me lembro bem da data. Exatamente. Portanto, há décadas, há quase 30 anos, nós andamos a defender as primárias como método de eleição dos titulares de cargos políticos. Para nós isso é uma vitória extraordinariamente saborosa, tendo naturalmente consciência que ainda estamos no início de um processo, mas que já ultrapassámos o cabo das tormentas. Completamente. E, portanto, já criámos aqui, no fundo, um precedente que... Deixamos um selo para a história. Dificilmente voltará para trás e, portanto, eu acho que ficará registado nos anais do Partido Socialista e da democracia portuguesa este momento em que o Partido Socialista abre a eleição do seu líder aos simpatizantes e, de facto, introduz efetivamente primárias abertas na escolha do líder. E eu acho que o Partido Socialista nessa matéria só tem de se orgulhar e a ganhar com isso, é evidente, da sua tradição inovadora, porque o Partido Socialista foi o primeiro partido em Portugal a eleger o seu líder através de eleições diretas. É verdade. E isso foi uma enorme inovação, porque até aí os líderes eram eleitos em Congresso e, portanto, ainda me lembro desse há 20 anos que o PS, não é, elege o seu líder através de eleições diretas e foi o primeiro partido a fazê-lo, e depois a seguir outros vieram acompanharam e copiaram o modelo introduzido pelo Partido Socialista, nomeadamente o PSD. E agora o Partido Socialista volta a ganhar
volta a ser o campeão da inovação quando abre a eleição direta, não apenas aos seus militantes, como aos simpatizantes. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista, de facto, afirma-se no espectro partidário como um partido mais inovador, o partido mais moderno, o partido que tem uma agenda mais reformista, mesmo no plano da organização interna. E eu acho que isso é fantástico. Não é fácil, e não foi fácil, e houve ao longo deste processo imensas resistências e continuam a existir, não tínhamos ilusões. Há muita gente muito desagradada pelo facto de se ter dado este passo no interior do PS. Muita gente. Até porque há de chegar às juntas de freguesia. Pronto, há que generalizar, aliás, como nós defendemos no último congresso do PS, nós não defendemos apenas primárias para a eleição do líder. Essa foi a batalha que nós ganhámos, mas houve outras que ainda não ganhámos, porque nós defendemos eleições primárias para todos os titulares de cargos políticos, desde o Presidente de Junta, ao Presidente de Câmara, ao Deputado. Portanto, nós achamos que deve haver primárias para todos os cargos eletivos. Pronto. E, portanto, mas esta foi uma vitória, de facto, muito saborosa. Mas é uma vitória que eu acho que só engrandece o Partido Socialista, só faz com que o PS de facto se apresente aos olhos dos eleitores, que estão, muitos deles, muito desencantados com a classe política, não é? E nós temos visto isso através da abstenção, não é? Como já aqui dissemos várias vezes, a abstenção em Portugal bateu recordes históricos. É um perigo grave. Gravíssimo. Grave não chega, grave é a abstenção. Não, grave é a abstenção e grave é o facto de partidos com propostas e com agendas extremistas poderem, de facto, tirar partido de um descontentamento generalizado, mas que ainda é inorgânico, não é? E que se refugia na abstenção, mas que nós não temos as garantias que não possa, no fundo, ser seduzido, não é? Pelo canto de sereia das exatamente. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com isso, e daí ser tão importante que os partidos do regime, os partidos do sistema, tenham, não é, capacidade de gerar processos de autorregeneração. E eu acho que conseguimos que no Partido Socialista isso acontecesse agora. Fosse o primeiro a fazer isso. Exatamente. Nessa matéria, estamos absolutamente de acordo, e é uma pequena vitória, para não dizer uma grande vitória, porque enfim as grandes vitórias são sempre as da manhã, no caso concreto, mas é uma vitória que no caso me deixa um enorme sabor na boca, só igual a uma última, que será a pergunta que te vou fazer, que é o prazer que eu tenho em ver toda a gente que batia palmas há 10 anos ao Sr. Engenheiro José Eduardo dos Santos e à sua filha, a Engenheira Isabel dos Santos, hoje estarem a dizer o que eu dizia há 10 anos, que são corruptos, são ladrões, merecem ser presos. O que é que tu achas destas circunstâncias já agora? Na verdade, nós sempre soubemos, e tu foste dos primeiros a denunciá-lo de uma forma muito ruidosa, não é? Que Angola era uma cleptocracia. Completamente. E que a classe dirigente angolana... esquerda nada tinha. Exatamente. E na verdade, hoje isso já era claro, mas hoje, quer dizer, é evidente porque teve consequências. E, portanto, as mudanças que se operaram dentro do MPLA, a passagem de poderes, não é? Dentro do MPLA ao João Lourenço, o mais interessante é que isto se faça. Simpatia, sim, o mais interessante é que isto se faça dentro do partido do regime. Tudo. Quer dizer, normalmente este tipo de transformações tão radicais, de quase revoluções, dão-se quando há, no fundo, quando há substituição, alternância de partidos. E, portanto, quando o partido challenger ganha o incumbente e, portanto, há uma grande transformação. Neste caso, não. Neste caso, o mais curioso é que é o partido do regime, não é? Foi sempre do regime, que se tenta reformar, que, no fundo, está a desenvolver um processo de autorregeneração interna. E isso, aliás, eu também sempre defendi essa tese,
tinha poucas evidências para a suportar, na verdade, de que os partidos do sistema eram autorregeneráveis e que era possível fazer as transformações por dentro. Havia sempre gente que me dizia: tu és um ingênuo, isso não é possível, os partidos do sistema não têm essa capacidade, mas é evidente que têm, porque é cedo para dizer assim tão convictamente. Bom, mas eu acho que este caso de Angola é um exemplo positivo nesse sentido, porque eu acho que estes fenómenos dão-se precisamente por causa das ameaças externas. Eu acho que o MPLA, no fundo, foi obrigado a fazer esta transformação porque percebeu que, se não a fizesse, corria o risco, de facto, de colapsar. E, portanto, antes que isso acontecesse, teve a inteligência, não é? E a lucidez de dizer: não, nós temos que, de facto, fazer aqui um corte com o passado e virar a página dentro do atual sistema, porque essa é a melhor forma de nós garantirmos a continuidade do regime. E, portanto, eu acho que isso, mutatis mutandis, não é? Também o devemos fazer em Portugal. Não é comparável a situação. Sim, do ponto de vista, claro, exatamente, de um regime que tinha claramente, apesar de ser uma democracia formal, como no caso de Angola, tinha um funcionamento, enfim, praticamente ditatorial, mas mesmo nas democracias, não é? É preciso, de facto, aprofundar muito a participação dos cidadãos e a forma como os partidos se relacionam com a sociedade. E nós temos visto que, de facto, os portugueses não estão contentes com a forma como a nossa democracia tem evoluído ao longo destes quase 45 anos. E, portanto, a prova de que não estão satisfeitos é que, de facto, não vão às urnas, recusam-se a votar. E hoje já é a maioria dos portugueses que não vota. E isto, para um regime democrático, é uma coisa muito perigosa. Exatamente assustador. Estamos neste momento na ponta final. Mais uma vez, meu querido Daniel, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado por estas percepções, obrigado até pelas nossas pequenas diferenças que permitem que o debate se transforme e seja ainda mais positivo. Bom ano para todos. Obrigado. Bom ano, João.